no capítulo de número 22. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 22. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Mateus 22, verso 1. Só quem achou, diga amém, Jesus. Quem está procurando ainda, diga: estou chegando. Não pare, segue adiante e não olhe. Achou? Mateus 22, verso 1. Está escrito assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Presta atenção nisso, hein? Jesus chama a atenção do povo, pede a palavra mais uma vez e começa a contar essa parábola. Parábola não é um conto de fadas. Parábola é uma história real, contada de uma forma diferente, para ilustrar algo, às vezes para explicar e outras vezes para confundir. E eu creio que aqui é para explicar. E ele diz, versículo 2, eu vou ler de novo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, a um certo pai, que celebrou as bodas, a festa de casamento de seu filho. Você acredita que essa palavra ela vem de Deus? Eu vou ler de novo, eu peço que você declare após mim. Vamos lá? O reino dos céus é semelhante a um certo rei, a um certo pai, que celebrou as bodas, a festa de casamento de seu filho. Você acredita que através dessa palavra Deus tem uma mensagem profunda para ministrar o meu e o seu coração? Quem crê nisso? Se você pode, coloque a palavra aberta sobre o teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para Deus uma linda salva de palmas. Enquanto você aplaude, engrandeça o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Deus santo, não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toma o teu lugar de destaque neste altar. Fale aos nossos corações. Ministra o teu propósito, o teu querer. Ninguém está aqui, meu Deus, em busca de ouvir a palavra que vem do homem, mas fale aos nossos ouvidos. Ministre, ensina, nos ajude a melhorar. Envia a tua palavra com poder e revelação espiritual, e que a tua palavra, meu Deus e Pai, ela vá, percorra toda esta terra e prospere no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Aleluia. Pode tomar o teu assento, pode tomar o seu lugar. Por várias vezes o povo de Deus, Israel, o povo escolhido, eleito, chamado pelo Senhor, povo esse que o próprio Deus disse ser a sua propriedade peculiar, por várias vezes esse povo vai ser sitiado pelos inimigos, vai ser envergonhado. Eles vão plantar, vão trabalhar, vão se esforçar, mas o fruto do seu trabalho será roubado pelo inimigo. E outras vezes trabalharão como escravos, como foi no Egito. Outros períodos serão períodos de cativeiro, como na Babilônia, aproximadamente 70 anos de sofrimento. Mas chega uma hora que esse povo cai na real. Chega uma hora que o povo de Deus, o povo de Israel reconhece que o problema não é Deus. Não é que Deus parou de olhar, não é que Deus parou de ajudar, não é que Deus parou de operar na vida deles. Eles reconhecem que também o problema não é o inimigo, não são os filisteus,
não são os midianitas, não é o diabo. Eles começam a reconhecer que para eles viverem a bênção, a palavra que Deus um dia havia liberado, as promessas, e o motivo de tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta vergonha, é porque frequentemente eles faziam alianças, eles tinham pactos que os separavam do Senhor. E logo após o cativeiro, Esdras, um homem de Deus, está chamando o povo para a oração. E é interessante que o próprio povo cai em si e declara para Esdras: Esdras, nós que estamos no pecado, somos nós que estamos no erro, e a partir de hoje nós queremos quebrar a aliança que nós tínhamos com o pecado e queremos firmar uma aliança única e exclusiva com o Senhor. Se você pode, abre comigo por favor a palavra e vamos mergulhar nessa história, em Esdras capítulo de número 10, livro de Esdras, capítulo 10. Pastor, onde fica o livro de Esdras? Fica depois do segundo livro das crônicas, antes do livro de Neemias. Esdras capítulo 10, versículo de número 1. Se você tiver dificuldade para encontrar, vai olhando no telão, vai prestando atenção e tomando posse. Esdras capítulo 10, verso 1, só quem está comigo diga amém. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Homens e crianças, mulheres, idosos, todos chorando, tristes, porque não queriam mais continuar naquela mesma vida, não queriam continuar vivendo na base daquele sofrimento. Versículo 2: Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: olha só, hein? Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Eu quero que você entenda que o problema não era simplesmente o relacionamento entre o judeu e os povos vizinhos. O problema aqui detectado é a desobediência. É esse povo estar fazendo, criando, firmando uma aliança com um povo que o próprio Deus havia dito: não se misture. E amado, eu não quero que você entenda essa mensagem de uma forma equivocada, porque alguém de repente pode pegar esse texto fora do contexto e criar um pretexto para dizer: olha só, uma confirmação de Deus, eu fui na igreja e o pastor abriu a palavra e saiu nesse versículo dizendo que Israel estava com casamento errado. Vamos entender no lado espiritual da palavra, amém, minha gente? O que eles estão detectando? Que eles haviam firmado alianças com um povo que estava, ao invés de ajudando, estava separando eles da presença do Senhor. Mas o que me alegra, o que alegra o meu coração, são as últimas palavras que eu acabei de ler. No tocante a isso, ainda há uma esperança para o povo de Deus. Quantas são as alianças? Quantos são os relacionamentos? Quantas são as coisas hoje que tentam nos afastar e nos distanciar da presença do Senhor? Naquela época era uma aliança matrimonial, o próprio Deus havia avisado sobre isso,
Por exemplo, a palavra fala acerca de um homem chamado Salomão. Me ajude, por favor. Salomão, segundo a palavra, ele era o homem mais sábio. Mas na minha opinião, Salomão era o homem mais frustrado da sua geração. Porque mesmo com tanta sabedoria, mesmo com tanto dinheiro, mesmo com tanta riqueza, quantas vezes Salomão buscou a felicidade em um casamento que deu errado? Foram 1000 relacionamentos. E o interessante é que no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo: tudo que os meus olhos desejaram, eu comprei. Um homem que conquistou muito, que fez o que quis, mas que no final da vida ele vai dizer: tudo isso foi vaidade, tudo isso foi em vão. O livro de Eclesiastes, por exemplo, é um livro que eu não recomendo para um novo convertido ler, porque uma pessoa que ainda não tem estrutura para ler o livro de Eclesiastes, ela pode cair em depressão lendo esse livro. É um livro triste, é verdade ou não é? É um livro triste, é um livro depressivo, onde ele diz que tudo que faz, tudo que fez, tudo que conquistou, foi em vão. Um homem extremamente frustrado. Mas por quê? Entenda, ele começou bem, mas o que interessa não é como as coisas começam, e sim como elas vão terminar. O apóstolo Paulo certa vez disse para a igreja: vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, vão terminar agora na carne. Ele começa bem, no início, ele ora a Deus, Deus se manifesta a ele, aparece para ele em sonhos. Por 2 vezes Deus vai falar diretamente com Salomão. Mas por causa de tantas alianças com o ímpio, tantas alianças com o mundo, tantas alianças fora da vontade de Deus, vai fazer com que ele no final da vida não tenha construído apenas a casa do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele fez talvez dezenas, talvez até centenas, talvez até milhares de pequenos templos para outros deuses, para Baal, para Astarote e para vários deuses daquela época. Tudo isso por quê? Por desobediência à palavra de Deus. Diz as Sagradas Escrituras que Deus não faz nada de surpresa. Tudo que Deus vai fazer segundo a palavra, Ele avisa antes. Está escrito que Ele não fará coisa alguma sem antes ter anunciado aos seus profetas. Se você pode declarar comigo, diga assim com força e fé: Deus avisa antes. Mais uma vez, Deus avisa antes. Quantas vezes Deus avisou algo para você, mesmo assim você fez e quebrou a cara depois? Alguém já passou por isso alguma vez na vida? Misericórdia. Aprendeu? Ninguém levantou a mão depois? Aprendeu? Em Deuteronômio capítulo 7, se você pode, abre lá comigo. Em Deuteronômio capítulo 7, veja como Deus avisa antes. Versículo de número 1. Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Acharam? Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir. Deixa eu fazer uma pausa aqui e profetizar algo na sua vida. Deus escolheu esse povo, Deus fez uma promessa grande na vida desse povo, e está dizendo: quando a promessa se cumprir, continua na linha. Quando a promessa se cumprir, continua sendo obediente. Quando você sair do deserto e entrar na terra prometida, não se esquece da minha lei, da minha vontade, da minha palavra. Eu não sei se você está pegando isso aí no seu espírito, eu não sei se você está deixando registrado essa palavra no teu coração, mas quando Deus te honrar, porque Ele vai te honrar, quando Deus te levantar, porque Ele vai te levantar, quando Ele cumprir as promessas que Ele tem te feito, não se esqueça que Ele continua sendo Deus. Não se esqueça, não se esqueça. Olha para alguém e diga para essa pessoa: não se esqueça. Quando você entrar na terra, quando você possuí-la,
Versículo de número 1 ainda. E tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Entenda hoje a dispensação da graça. A gente não vai sair por aí batendo em todo mundo, xingando todo mundo, destruindo todo mundo, até porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas toma cuidado com quem você faz aliança. Não haja por pena, por dó, por piedade, mas haja na direção do Espírito Santo. Tem muita gente que chega para você pedindo ajuda, faz aquela carinha de cachorro quando cai da mudança, sabe aquela carinha? Aquela carinha do, qual que é o nome daquele gato lá do Shrek? O gato de botas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Aquela carinha, aqueles olhinhos, e aí você sente dó, sente pena, quer ajudar, e de repente, você está ajudando uma cobra, uma víbora. Não haja por pena, não haja por dó. Jesus, ele tinha íntima compaixão, ele se compadecia, ele ainda se compadece, mas a palavra diz: esforça-te, tenha bom ânimo, e eu te ajudarei. Então não haja por pena, haja na direção do Espírito Santo. Veja, você vai entrar em um território onde você está possuindo uma terra que era de um povo mais forte, mais poderoso, mais numeroso do que você. Mas quando possuir essa terra, não tenha pena, não tenha dó. Vai lá e toma posse daquilo que é seu. E no versículo de número 3 continua dizendo: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois, olha como Deus sabe o que vai acontecer, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Diga misericórdia. Está entendendo o que Deus está avisando para aquele povo? Não tenha pena, e não dê os seus filhos para se casarem com aquele povo. Não tomem as filhas daquele povo para se casar com os teus filhos. Não tenha aliança com o ímpio, não tenha aliança com o Egito, não tenha aliança com os heteus, com os heveus, com os jebuseus, com os cananeus, com os fariseus. A nossa aliança não é com o mundo, porque nós estamos aqui hoje, porque nós temos um noivo, nós temos uma aliança, e a nossa aliança é com Jesus Cristo de Nazaré. O homem pode até fazer planos, mas você sabe o final, a resposta certa ela vem da boca de Deus. Então antes de agir, fechar um negócio, assinar um contrato, fechar uma sociedade com alguém, e quem sabe até aproveitando esse exemplo, se unir com outro homem, com uma mulher, antes de tomar qualquer decisão, dobra o teu joelho, ora, busca a direção de Deus, porque na lei de Israel, o povo de Judá tinha que se unir com quem era de Judá, o povo de Efraim tinha que se unir com quem era de Efraim, o povo de Levi tinha que se unir com quem era de Levi. As tribos não podiam se misturar, porque Deus sabia que se houvesse mistura, ia dar choque, ia dar ruim lá na frente. E amado, vamos tentar trazer para hoje. Imagina comigo, tem alguém aqui que é do fogo? Ih, não tem não. Tem alguém aqui que é pentecostal?
Tem alguém aqui que gosta da presença de Deus? Que dá liberdade mesmo? Tá bom. Imagina comigo, uma pessoa que é de um fogo pentecostal, canela de fogo, se casa com uma pessoa que é tradicional. Alguém já deu um ih aí, Dá certo? Não, Deus é o Deus do impossível, né? Ele pode fazer. Mas imagina comigo, normalmente as mulheres são mais tocha, né? A mulher acorda, vai dar uma limpada na casa, coloca aquele hino no rádio, e aquele hino do manto, sabe? Deus de fogo, Deus de fogo. Ela já pega a vassoura, como é que ela fica lá? Daqui a pouco já está. É ou não é? Daqui a pouco ali, lavando a louça, mexendo na casa, divisa de fogo, varão de guerra, já sai marchando na casa, é ou não é? Cortando o laço, é ou não é? Daqui a pouco está até rodando o manto, é ou não é? Aí o marido tradicional, para que isso? Rodando é doido, é? Está amarrado, Jesus. É ou não é? Deus é surdo para ficar gritando por acaso? Marido tradicional chega na igreja, aquele louvor abençoado, o único que é digno, uma bênção. Marido tradicional, a mulher olha e fala, não abre a boca para dar um glória a Deus. Queixo de concreto, está engessado. Olha, não dá um amém, não dá um aleluia. A igreja pegando fogo. Dá certo? Mas Deus é o Deus do impossível, não é? Agora vem cá, se dá choque um tradicional com um pentecostal, imagina comigo, uma pessoa de Deus com uma pessoa do mundo, uma pessoa que tem a marca da promessa, que tem a promessa de entrar na terra que mana leite e mel, de lutar contra gigantes, de enfrentar inimigos mais fortes e mais poderosos, mas está com um Eteu, com um Jebuseu, com um Filisteu, um Amorreu. A pessoa está naquela pegada, eu vou para cima, Deus é comigo, eu vou matar esse gigante. E a pessoa do mundo, enquanto você orando, tua oração subindo como incenso às narinas de Deus, e a pessoa está lá, um cigarrão, bebendo, te desanimando, te colocando para baixo. Louvado seja Deus que Ele já disse, que no tocante a isso, ainda há uma esperança para o povo de Deus. E eu acredito que você não vai precisar se separar, não, pelo amor de Deus, não entenda errado essa mensagem, porque eu creio que Deus é poderoso para transformar uma aliança de maldição em uma aliança de bênção. Ele é poderoso para pegar aquele que o homem achava não ter mais jeito, limpar, purificar, transformar em um atalaia, em um profeta, em um sacerdote, em um homem ungido, em uma mulher temente ao Senhor. E quem crê que Deus é poderoso para transformar qualquer vida, joga a mão direita ao céu e dá um glória a Deus por isso. Agora eu estou tentando trazer essa palavra para você entender que Deus não queria que o seu povo se casasse com qualquer um, que o seu povo fizesse uma aliança com qualquer um, ou com qualquer uma. Quando Abraão, e olha que Abraão, ele não tinha palavra, ele tinha a direção de Deus, mas ele não tinha lei escrita.
Ele não tinha como consultar um profeta. E Abraão, quando ele está com a idade avançada, ele olha para o seu filho Isaque. E Abraão, ele quer, antes de morrer, ele quer ver o seu filho Isaque casado. Então Abraão, ele chama o seu servo, o servo mais experiente que trabalhava para ele, e faz que o servo faça um voto com ele. Ó, coloca a mão aqui debaixo da minha coxa e promete para mim que você vai até as minhas terras onde eu cresci, e você vai procurar uma mulher que vai ser a noiva do meu filho Isaque, e você vai me ajudar nisso. E o servo fez um voto e disse: eu vou te ajudar, Abraão, eu vou lá. Quando o servo chegou nas terras, antes de sair falando com qualquer pessoa, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os seus joelhos e pedir para Deus uma direção. Ele pede a direção de Deus, ele pede a confirmação e sinais. E é maravilhoso saber que Deus atende a oração. Quando o servo ele termina de orar, os sinais que ele havia pedido começam a acontecer. E ele conhece uma moça chamada Rebeca. Para encurtar a história, depois de um diálogo, depois de uma conversa, o servo de Abraão, ele pergunta para Rebeca: Rebeca, você vai comigo? Você tem o interesse de ser a noiva do filho do meu senhor? E a Rebeca, ela dá uma resposta dizendo: sim, eu irei. Talvez ela não estivesse preparada para aquilo, foi algo de surpresa, mas no meio do caminho, eu acredito que Deus foi preparando ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu li para você em Mateus capítulo 22, que o reino de Deus é semelhante a um rei, é semelhante a um pai, que está providenciando, que está preparando a festa de bodas, a festa de casamento do seu filho. E se você é uma pessoa espiritual, você já começou a entender que o nosso Pai Celestial, o grande Rei, o grande Eu Sou, está preparando, e na minha opinião já está tudo praticamente pronto, para que esta festa aconteça no salão dos céus, na eternidade. Só que o que está faltando para que esta festa aconteça? Alguns dizem que Deus promete e retarda. Alguns dizem que Deus está atrasado, mas a palavra vai dizer que a promessa não é tardia. Antes, Ele tem dado oportunidade para aqueles que ainda não são, ouçam a voz do Senhor, ouçam a palavra de Deus e comecem a se preparar para esse grande dia. Não é que Deus está demorando, na verdade é que Ele está sendo misericordioso. E nós temos exemplos dentro da palavra. Haviam 10 virgens, 10 noivas, iriam se encontrar com o noivo. Você conhece a história. 5 loucas e 5 prudentes. Eu te pergunto, me responda por favor, quantas tosquenejaram? Quantas tosquenejaram? Foram todas. Todas deram um cochilinho, todas estavam cansadas. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com a nossa geração. Uma noiva que tem tosquenejado, uma noiva que não tem vigiado tanto, que não tem orado tanto, que está até arrumada, que tem azeite, que tem unção, mas que de vez em quando dá uma pescada na fé. Louvado seja Deus, que pelo menos 5 ainda tinham azeite. Mas na verdade esse número me assusta, porque é exatamente a metade. E aí eu te pergunto, será que metade dessa igreja está preparada para o encontro do noivo? Pelo silêncio, eu fico apavorado agora. Será que se o noivo chegasse agora
metade, só metade, estaria pronta? Que glória a Deus, mas melindroso, né? Um dia alguém perguntou para o Senhor: Senhor, serão muitos os que irão se salvar? E a resposta foi uma resposta terrível. Ele disse: o caminho é estreito, é apertado, porfiai por entrar pela porta estreita. A palavra porfiar quer dizer insistir. Insista em entrar pela porta estreita, insista em passar pelo caminho que é estreito, que é apertado, porque quando chegar o grande dia, muitos vão querer entrar no caminho, muitos vão querer entrar pela porta, mas será tarde demais. Entenda, o noivo é santo. Você pode dizer isso comigo? Diga com força e fé: o noivo, com força, o noivo é santo, e ele não vai se unir com qualquer uma. Você entende isso? Se o noivo é santo, a noiva também tem que ser. Se o noivo é santo, a noiva também tem que ser. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Abre comigo lá se você pode. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 2. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. É uma loucura o que eu tenho pregado, é uma loucura o que eu tenho falado, mas eu estou tentando preparar a igreja de Corinto como uma virgem pura, imaculada, para o encontro com um noivo, para o encontro com seu marido, e o nome do noivo é Jesus Cristo de Nazaré. Vê se você entende as ligações. No Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, ele chama o seu servo e diz: prepare uma noiva para o meu filho. E a noiva diz: eu irei. E o casamento acontece, glória a Deus. No Novo Testamento, Paulo, para a igreja primitiva, ele está dizendo: a mensagem que eu prego é uma loucura. Eu falo da cruz, eu falo de renúncia, eu falo para matar o pecado, mas eu estou tentando preparar a igreja como uma virgem, como uma noiva que vai se encontrar com o noivo Jesus Cristo de Nazaré. 2000 anos se passam, e eu creio que esta festa está prestes a acontecer, e que Deus está enviando esta palavra, e que hoje o Espírito Santo está usando as nossas vidas, está usando a minha vida para te dizer: se prepare, ora mais, jejua mais, se santifica mais, presta mais atenção na palavra, tira o livro santo da gaveta durante a semana e medita nas sagradas escrituras, não apenas no domingo, mas durante os outros dias da semana também. Se santifique, se purifique, mate a sua carne, renuncie o seu eu, carregue a sua cruz, porque o noivo vem aí. Arabacaia checanta labarábias, terra labará, suricanta lai. Oh glória! O noivo vem aí. E a pergunta não é se o noivo está pronto, a pergunta é: a noiva está pronta? A noiva está preparada? Se o dia do arrebatamento fosse hoje, se as trombetas tocassem agora, estamos preparados? Estamos prontos?
Eu sei que não é por nós, é a graça de Deus que nos salva, é a misericórdia de Deus, não é por obras que fazemos. Mas você já ouviu a palavra inúmeras vezes. Talvez um ou outro esteja na igreja hoje pela primeira vez, talvez um ou outro esteja ouvindo uma palavra pela primeira vez através da internet, mas a maioria dos que estão ouvindo essa palavra já são pessoas lavadas, remidas pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. A marca da promessa está sobre nós. Você faz parte do povo santo, um povo que antes estava no pecado, atolado no lamaçal da iniquidade, mas com seu sangue Ele nos comprou, nos resgatou, nos fez reis, sacerdotes, discípulos, embaixadores de Cristo, servos, amigos, filhos, noiva de Jesus. Você não é mais aquele inocente, você não é mais aquele menino na fé. Nós temos que nos preparar, o noivo vem aí, e é por isso que nós celebramos a ceia todo mês, para trazer à nossa memória o que o noivo fez por nós. Que amor é esse? De entregar a sua própria vida, de derramar até a sua última gota de sangue naquela cruz do Calvário, por pessoas que estavam no pecado. Nós éramos como a esposa de Oséias, que fazia tudo pela sua mulher, mas constantemente ela traía o seu marido. Quantas vezes nós traímos a confiança de Deus? Quantas vezes nós nos afastamos do Senhor, nos distanciamos dEle, fizemos alianças com o mundo, com o Egito, com os heteus, jebuseus, mas louvado seja o nome dEle, que no tocante a isso, ainda há uma esperança. Louvado seja Deus, que Ele ainda não desistiu de nós, que Ele não abriu mão da sua vida. Louvado seja Deus, que Ele continua insistindo comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor, que qualquer outro já havia ido embora e desistido, aberto mão, mas Ele olha para você e diz: é minha noiva amada, e as muitas águas não podem afogar este amor, os rios não podem nos separar. Não tem enchente, não tem fogo, não tem tempestade, não tem dificuldade que faça Deus parar de amar você. É por isso que está escrito: que por amor de mim mesmo, diz o Senhor, dos teus pecados eu não me lembro mais. O reino de Deus é semelhante a um rei que está preparando a festa de casamento do seu filho. Um dia, João, ele ouviu uma voz, e eu acredito que o que João ouviu está prestes a acontecer. Eu termino aqui. Abre comigo em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Versículo de número 6. Apocalipse 19, verso 6, só quem achou diga amém. Aleluia. E ouvi, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória. Escute isso com atenção.
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa está pronta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Um dia, o servo de Abraão foi levantado para preparar a noiva para o Isaac. Paulo foi levantado para preparar a igreja primitiva. E eu creio com humildade, que Deus está enviando essa palavra para nos preparar. O noivo vem aí. Será que alguém pode dizer comigo? Diga com força e fé: o noivo vem aí. Mais forte: o noivo vem aí. Com força e fé: o noivo é santo. A noiva tem que ser santa. Sem santificação ninguém verá o noivo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé. Quando o servo disse para Rebeca: Rebeca, você vem encontrar com o noivo? A resposta da Rebeca foi: eu irei. Ela não disse: mas o que eu tenho que fazer? Não, ela respondeu: eu irei. Deixa eu perguntar, eu sou o servo hoje, você quer se encontrar com o noivo? Eu irei. Você quer se encontrar com o noivo? O povo da noite está mais perto. Você quer se encontrar com o noivo? Pastor, mas eu não estou preparado. No meio do caminho Deus te prepara. A jornada, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu acredito que é breve. Que não vai demorar muitos anos. Mas eu creio que a boa obra que Deus começou nesse lugar, a boa obra que Deus começou em nossas vidas, Ele é fiel, poderoso, maravilhoso para aperfeiçoá-la até o fim. Um dia essa palavra vai se cumprir. Deus vai tirar essas vestes pecaminosas de nós e vai nos dar vestes novas, de linho puro. Você está entendendo isso? Um corpo revestido, transformação total, completa. Mas para isso acontecer, você tem que estar decidido. Entende, amado? A culpa não é do diabo, e nem é que Deus parou de olhar pelo povo. É o povo que tem que reconhecer os seus erros e dizer: eu preciso me afastar de tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Eu quero firmar uma aliança, não com o mundo, não com homens, com mulheres do mundo. Eu quero firmar uma aliança com Jesus Cristo. Por isso, se você ainda não declarou que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, ou se você já entregou a vida para Jesus um dia e por alguma razão quebrou a aliança, se distanciou, se afastou da casa do Pai, volta enquanto ainda dá tempo. Você que quer entregar a vida a Jesus, você que quer voltar para a casa do Pai sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levanta a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Você quer entregar a vida para Jesus? Eu sou um pescador, eu vejo a boia assim, eu já puxo. Amém? Deixa eu perguntar de novo, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para a casa do Pai hoje, sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão? Levanta a mão bem alto que eu quero orar por você. Todos estão firmes? Está em Cristo mesmo? Quantos aqui querem se encontrar com o noivo? Então pega a palavra de Deus mais uma vez e abre em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. O noivo vem aí. Maranata.
1 Coríntios capítulo 11, verso 23, só quem está comigo diga amém, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, mas para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Diga glórias a Deus. Dá só um pouquinho de retorno para mim, só uma meia hora aí para mim, por favor. Minha gente, quem sou eu para examinar você, para julgar você, para dizer se você pode ou não pode participar da ceia? Veja que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo, e a vontade do Pai é: coma, beba, não fique de fora. Agora é claro que eu preciso dar alguns conselhos. Eu não posso participar da Santa Ceia de qualquer jeito. A Santa Ceia verdadeiramente é muito sério, é um memorial. Nós precisamos trazer à nossa memória o que Jesus fez em nosso favor, e o que Ele fez, está fazendo e fará por você, não é em vão. Então não posso levar a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu preciso sim me arrepender, e me arrepender de verdade dos erros cometidos. E qual é o símbolo do arrependimento na vida de um cristão? Não são apenas as lágrimas, não é apenas o choro, é o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado nas águas, eu te aconselho: ore conosco, louve conosco, busque conosco, mas quando o pão chegar até você, não pegue ainda o suco de uva. Participe primeiro do batismo nas águas. Depois do batismo, aí você vai estar participando também do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Amém, amados? Mas mesmo você que já é batizado nas águas, vem cá, mesmo depois do batismo, de vez em quando a gente ainda comete um ou outro pecado. É verdade ou não é? Quem dera fosse um ou outro pecado apenas. Às vezes nós pensamos, falamos, agimos, e a palavra diz que é melhor entrar no reino de Deus sem um olho, sem um membro do corpo, do que de repente estar com o corpo perfeito, mas perder a eternidade, perder esta festa. A minha oração hoje é que ninguém dos que estão ouvindo esta palavra se percam no meio da caminhada. Se preciso for, e eu vou orar por isso, se preciso for, que Deus arranque o teu olho, que Deus arranque a tua mão, que Deus arranque o teu olfato, a tua audição, a minha também, mas que Ele não retire de nós a sua santa e gloriosa presença, que Ele não risque o nosso nome do livro da vida e do Cordeiro. É melhor ser amputado, mas permanecer na presença de Deus, do que estar com o corpo inteiro, rico, próspero, ter títulos, mas perder a eternidade. Você tem coragem de fazer essa oração comigo? Ih, rapaz, você tem coragem de fazer essa oração comigo? Se você pode, dobre os seus joelhos em nome de Jesus. Você em casa, esteja em oração também conosco. Senhor nosso Deus,
E Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos pela tua doce presença manifestada hoje aqui nesse lugar. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque ainda que alianças erradas tenham sido feitas, decisões erradas tenham sido tomadas, o Senhor nos disse que ainda há uma esperança para o seu povo. E a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. Hoje nós declaramos, meu Pai, que a nossa aliança não está no Egito, a nossa aliança não está no mundo, a nossa aliança está com Cristo Jesus, o nosso noivo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Se preciso for, Pai, tire a nossa visão, arranque os nossos movimentos, arranque os nossos sentidos, tira a nossa posição diante da sociedade, os títulos que foram conquistados, as riquezas, a fama, o status, o poder, mas não retires de nós a tua presença, o teu Espírito Santo. Pai, faça conosco o que o Senhor fez com Davi, transforma o nosso coração, arranca a dureza, arranca, meu Deus, a dureza, a insensibilidade, a lepra espiritual. Abre a nossa visão e nos dê sensibilidade para ouvirmos a tua voz, para aprendermos com a tua santa palavra, meu Deus amado, para fugirmos da aparência do mal, para que possamos conseguir vencer as propostas que o inimigo tem nos oferecido nesta terra e a nossa própria carne. Meu Pai querido, que nenhuma ovelha, que nenhuma noiva, que nenhum dos teus filhos que ouviram esta palavra se percam no meio da jornada, no meio da caminhada, mas que em nome de Jesus, que quando aquele grande dia chegar, todos que aqui estão, todos que estão ouvindo a sua voz, com o coração quebrantado, que todos nós venhamos nos encontrar nesta festividade que acreditamos já está preparada, o noivo está pronto. Agora, meu Deus, nos ajude para que a noiva também esteja pronta, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Não tenha pressa, mas à medida que você for terminando a tua oração, vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Estende as suas mãos em direção ao altar, em nome de Jesus. Este pão que o pastor João está segurando nas mãos, na verdade ele é um pão profético, ele simboliza, ele tipifica para aqueles que creem agora o corpo de Cristo. Você que é da Paz Vida já sabe que hoje, por causa de tudo isso que está acontecendo, o pão que você vai receber já foi consagrado antes, já foi preparado antes, mas a palavra diz que nós temos que trazer à memória. Então, Pai, assim como esse pão foi amassado, foi trabalhado a massa, foi preparado, Tu és o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor carregou e levou sobre si o peso das nossas iniquidades e das nossas transgressões. Este pão vai ser partido agora pelas nossas mãos, e daqui a alguns instantes, meu Pai, os teus filhos irão receber algumas partículas, e os nossos dentes irão triturar e amassar ainda mais este pão que representa o corpo de Cristo. Traga a nossa memória, meu Deus,
Faça como que um filme passe na mente de cada homem que aqui está, na mente de cada mulher que aqui está. Que essa pessoa enxergue com os olhos espirituais tudo o que o noivo fez por nós. Todo o sacrifício, os xingamentos que ele recebeu, a tortura, o sofrimento, a crucificação. Mas que não seja um momento de tristeza, pelo contrário, que seja um momento de alegria, porque nós sabemos, meu Pai, que o noivo, ele está pronto. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá, e vivo está o nosso Senhor, vivo está o nosso Salvador. E se alguém aqui, meu Pai, que entrou por aquelas portas sem esperança, se há alguém que está nos assistindo à distância, que estava triste, cabisbaixo, oprimido, fraco, fisicamente ou espiritualmente falando, que através deste alimento, esta pessoa receba a saúde física, a saúde mental e também a saúde espiritual. Levanta, Senhor, aqueles que estavam caídos, oprimidos e fracos. É o que nós te pedimos, que assim seja feito, em nome de Jesus. E tendo dado graças, ele partiu o pão. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus,
A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Levante ao céu essa partícula do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é mais um pão comum, não é mais um pão qualquer, é o corpo de Cristo. Alguns homens estavam no caminho de Emaús, conversando tristes, cabisbaixos, e de repente Jesus começa a caminhar entre eles. E Jesus vai falando, anunciando, pregando. O coração deles até estava incendiado, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus estava caminhando com eles. Mas quando eles entraram em casa, foram participar da ceia, partiram o pão. Nesta hora, seus olhos foram abertos e eles reconheceram que durante todo aquele caminho Jesus andava com eles. Você pode ter andado triste nesse mundo, você pode ter feito escolhas erradas, você pode ter falhado, e mesmo andando pela fé, acreditando na palavra, sendo membro de uma igreja, quantas vezes você pensou que estava só, que Jesus não te ouvia? Mas meu Pai, eu te peço agora, Pai, que quando os nossos dentes estiverem triturando esse pão, que os olhos espirituais da tua noiva sejam abertos agora, e que durante todo o caminho, todo o processo, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Que a pessoa que vai agora participar da ceia, ela tem a mesma fé do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Arabacaia checantalabassori que asto furiandalá e achecantalás rapacaia sobere cantalá araia lá e alaia sébias oricantalaba cheia lá. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de cativeiro, chega de vergonha. Esse é o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Há uma aliança firmada com o Senhor. Em nome de Jesus, que pessoas sejam renovadas agora, que pessoas sejam fortalecidas agora, e saiam daqui para vencer. Juntos agora, toda a amada igreja, podeis comer o corpo de Cristo. Calabaxe cantalai, arabaxe cantalabaço, berecaia sébias, oria laia caia che cantalás. Oh glória! Você pode levantar as tuas mãos e adorar Ele. Arabaracaia che cantalabarai. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Santo, 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 santo. Noivo santo, igreja santa. Noivo santo, noiva santa.
Santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, santifica-nos, santifica-nos, Espírito Santo, Espírito Santo. Arabaxi cantalabaia, sebe alai. Ere cantalabaxi cantalaba, sebe arabarás. Assufurianda lai. Você pode levantar a tua cabeça. Você pode levantar a tua cabeça. Arabaxi cantalabaraba, séria cantalaia sou. Nunca mais te chamarão desamparado, desamparada. Nunca mais te chamarão envergonhado, envergonhada. Porque com o seu povo o Senhor se casará. Há uma aliança que o Senhor fez com a sua noiva através do sangue. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, ele toma o cálice, levanta os céus, e tendo dado graças, ele declara: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, firmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Levante as suas mãos em direção ao altar mais uma vez. Não é mais suco de uva qualquer. Nós consagramos em tuas mãos e oramos. Esse suco representa, tipifica pela fé o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Com o seu sangue o Senhor nos comprou do lamaçal do pecado. Hoje somos reis, rainhas, príncipes, princesas e sacerdotes. Um povo que não era, mas agora é. Propriedade peculiar. Sabe o que isso quer dizer? Uso exclusivo do Senhor. Arabaxecaia, soga lá, yaseber, canta lá, baixei. A sua boca não vai ser mais alugada pelo diabo. O seu corpo não vai ser mais alugado pelo inimigo. Você é propriedade peculiar, de uso exclusivo do Senhor. Você não é só servo, não é só amigo. Você é filho, você é noiva. É para ter intimidade, relacionamento profundo com o Senhor. Pai, que em cada cálice o Senhor derrame uma porção de intimidade, de relacionamento. Que o Senhor derrame sobre esse cálice, meu Pai, uma unção que vai despertar a igreja que estava tosquenejando, a noiva que estava cochilando na fé, para que a nossa candeia jamais se apague, para que o nosso azeite jamais acabe, para que quando chegar aquele dia, aquela hora, nenhuma noiva se perca no meio do caminho. Que todos nós possamos manter a pureza, a sinceridade, a santidade ao Senhor. Assim seja feito, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver. Santifica-me, Senhor. Aleluias. Santifica-me, purifica, Senhor. Purifica-me, Senhor. Sem santificação, sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver, Te
quero te contemplar no santíssimo lugar. Erga suas mãos e declare: mostra-me tua glória. Mostra, Senhor, mostra-me teu rosto, mostra tua face, mostra-me tua face. Santifica-me, purifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti. Eu quero te ver, te adorar. Eu quero, Senhor, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória. Mostra, Senhor, mostra-me teu rosto, Senhor, mostra-me tua face. É a tua essência em mim. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua face, amado meu. Tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que nós respiramos, tu és o nosso fôlego de vida. Sem ti o que seríamos, Senhor? Sem ti o que seríamos? Juntos agora, este é o cálice da nova aliança. Tomai, bebei em memória de Cristo Jesus. Pode tomar o cálice da nova aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Arabacaia checantalabarai, arabache cantalabarabaçô, ore cantalabachebe alaia sou, araiacas, arabarabacaia checantalabarábias. Estou furiando alai. Deus divide dons, talentos. Reparta a tua unção com a tua noiva. Arabaxe cantalabaraia sou. Levante a tua voz, glorifique mais a Ele, engrandeça o nome dEle. Mostra a tua face, mostra a tua glória. Amado meu, amado meu. Mostra-me tua glória. Mostra, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra, Senhor. Mostra-me
mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida. O ar, Senhor, o ar que eu respiro. Tu és o pão que alimenta, o pão que me alimenta. É a tua presença, é a tua essência em mim. Declare mais uma vez: mostra e mostra-me tua glória. Levante a tua voz. Mostra-me teu rosto. Vem, Senhor, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro, o ar que eu respiro. Aleluia. O pão que me alimenta é a tua presença, é a tua essência em mim. Obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga glórias a Deus. Tu és santo, Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso. Obrigado pela tua obra em nossas vidas, Pai. Minha gente, amanhã é um dia especial. Amanhã é dia do quê mesmo? O dia de quem? Das crianças. E ó, a gente falou um pouco de obediência hoje, né? Grande problema não era simplesmente as alianças com mulheres estranhas, mas sim a desobediência. Não adianta nada, minha gente, a pessoa fazer sacrifício, como muita gente de repente caminha quilômetros e quilômetros e quilômetros para ir até uma cidade para adorar um ídolo, mas não adianta nada fazer um sacrifício uma vez no ano e viver o ano inteiro no pecado. É verdade ou não é? Não adianta nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Mas falando sobre as crianças, amanhã o nosso desejo, a nossa vontade era alugar aqui piscina de bolinha, máquina de algodão doce. É bom demais algodão doce, né? Cachorro quente, né? Faz 24 horas que eu não janto, estou com fome já. Que mais que a gente costuma alugar? Aquela maquininha de fazer pipoca. Pula-pula, minha gente, quando a gente aluga o pula-pula, normalmente eu pergunto para quem vai montar que hora que vai chegar, porque eu preciso estrear o pula-pula, sabe? Tomara que o ano que vem eu esteja aqui ainda para a gente pular, os adultos brincar também de pula-pula, que é bom demais, é ou não é? E depois a gente fica com as batatas da perna tudo doendo. Mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso esse ano, por causa de tudo que está acontecendo. Então, os obreiros, o pessoal do teatro, da dança, eles decidiram fazer uma live. E amanhã, às 3 horas da tarde, vai ter uma live fora de série, abençoando todas as crianças, não apenas aqui da Paz Vida, mas você que está assistindo pela internet, já aproveita e divulga para todo mundo, porque é no canal aberto, então qualquer pessoa, não só de Guarulhos, mas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, vai poder assistir e acompanhar com a gente. E eu tenho certeza que não vai edificar só as crianças, não vai chamar a atenção só das crianças, é importante que os pais e os familiares também estejam assistindo. Até porque, amado, nos últimos anos nós temos visto um investimento pesado do inferno contra os pequeninos. É verdade ou não é? Veio aquele tal de baleia azul, lembra do baleia azul? Aí depois veio um desenho do demônio,
As crianças estão assistindo um desenho, de repente vinha no meio do desenho uma imagem demoníaca de uma figura e incentivando as crianças a cortarem o pulso. Aí há pouco tempo atrás veio uma brincadeira do inferno, pastor João. Vem cá, pastor João, vem aqui com o seu filho, vem cá, corre aqui. Vem cá. É a brincadeira do inferno, só pode ser. Deixa o seu filho no meio. A brincadeira era mais ou menos assim: os que estão na ponta pulam primeiro, vamos lá? 1, 2, 3. Aí agora é a vez do que está no meio, pula aí, meu filho. É lógico que a gente não vai fazer isso, né? Mas na brincadeira, pula os 2 da ponta primeiro, depois o do meio pula, e os 2 da ponta dão um rodo. Aí a criança cai, mais ou menos assim, ó. E bate a cabeça no chão. E teve casos até de óbito com isso. Aí agora tem um desafio novo na internet, não sei se você viu, eu vi ontem. O desafio é: a criança, o jovem, o adolescente pega um desodorante, aí está lá na live, fazendo o vídeo, e ele vai sugando o ar do desodorante. E o desodorante não tem oxigênio, né? Uma criança, se eu não me engano, ontem, de 12 anos de idade apenas, veio a óbito, porque fez esse desafio do inferno, gravou, imagina só a angústia do pai assistindo o vídeo depois, gravou essa porcaria. E a gente sabe que não vai parar por aí, que virão outros e outros e outros, sem contar os pedófilos que tem na internet. É verdade ou não é? É tanta coisa que chega a dar nojo da gente ficar falando. Mas amanhã vai ter uma coisa boa na internet para os nossos filhos assistirem. Qual horário mesmo? Mas você não prestou atenção em nada. Qual horário? 3 horas? Quem falou 3 horas? É 3 horas? Então tá bom, é às 3 horas. Amém? Não espera dar 3 horas para ligar não. Se inscreve no canal antes. Chega em casa hoje, ou no carro mesmo, no ponto de ônibus, já se inscreve no canal do Facebook da sede da Paz Vida de Guarulhos. Amém, minha gente? Vai ter no Facebook e no YouTube? Então você também pode se inscrever no canal da Paz Vida do YouTube, da Paz Vida aqui sede de Guarulhos. Amém, minha gente? Já aproveita e se inscreve no canal, curte, aperta lá o sininho, já seja membro do canal também, para você estar por dentro de todas as novidades que virão em nome de Jesus. Nos ajude a chegar nos 1000 inscritos, para a gente conseguir fazer uma videotransmissão de qualidade, em nome de Jesus. Amém, povo santo? E é a voz de Deus que está falando aqui? É brincadeira, eu já ia falar, meu filho. E dia 17, deixa eu ver, né? Deixa eu ver se tem jovem na igreja. Dia 17 nós vamos ter culto de jovens. Rapaz, até que tem um outro jovem aqui. Eu quero ver se vai ter glória a Deus agora. E vai ter sorvete de graça. Povinho, viu? Não pode falar que vai ter comida de graça, que o glória a Deus sai até com mais vontade, ó. Mas dia 17, às 18 horas, vai ser uma bênção de Deus. Quando a gente diz culto de jovem, na Paz Vida, jovem é de 0 até 130 anos, amém, minha gente? Amém, povo de Deus? Quando a gente diz culto de jovem, quer dizer que os jovens estarão na frente do trabalho, mas Deus vai abençoar todos aqueles que vieram, do menor ao maior, do mais novo até o ancião, amém, minha gente? Então todos estão convidados a participarem em nome de Jesus. Que dia que é o culto de jovem mesmo? Qual horário? O que vai ter? Vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter oração, amém? Nesse dia não precisa fazer jejum, viu? Não precisa. Come bastante no almoço, no café da tarde, vem entupido, amém? Vamos embora, minha gente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Minha gente, tem um amigo meu que está aqui hoje, amigo juntamente com a sua esposa. Pensa num rapaz que me deu trabalho, Leandro. Pensa num rapaz mimado, um tal de Rafael Pedrosa.
Mas assim, você olha, parece que você não dá nada. Pastor, eu fui curado de HIV. Fui curado de HIV. Deu trabalho, né? Era um tranqueira, igual eu, talvez até pior. Mas agora está aí um homem de Deus. Casou com o André, eu fiz o casamento deles. Um monte de gente falou não vai dar certo, mas estão aí casados para a glória de Deus. E esse casamento vai durar até que a morte os separe. Se quiser separar, você tem que morrer, viu, Rafael? Você sabe dar bem o sinal da paz vida ainda? Então vem cá, meu filho, vem dar bem o sinal. O sogro dele, pastor, todo mundo perde no videogame para aquele senhorzinho ali, ó. Todo mundo ainda está jogando videogame? Não? Fala a verdade. Abre seus braços bem grandes. Graças a paz, igreja. Vamos ver se eu lembro, né? Você crê que tudo que sair daqui e for declarado aqui é bênção na sua vida? Então abra seus braços. E tudo que eu repetir aqui, você repita aí, bem forte, com fé. E creia que Deus é Deus de aliança. A tua aliança tem que ser com Deus, amém? Que o Senhor nos conceda a bênção da paz, da saúde, da prosperidade. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Agora pegue todas essas bênçãos, se abrace, se valorize, receba o meu abraço, o abraço do pastor Emerson, pastor João. Um prazer estar aqui, ter essa oportunidade. Agora se abrace mais forte, diga o quanto você ama Jesus, o quanto você ama Deus, o quanto você ama o Espírito Santo. E declare para Ele, sem ti eu nada sou, Senhor. Se abrace, se ame, se valorize, pois Deus é aquele que faz aliança e Ele não quer te separar de você. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja na minha vida, na tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. E todo que crê, vamos dar um amém bem forte. Assim seja. Obrigado, Deus abençoe a todos.